Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai montar a minha próxima listinha de leituras. O que é essa listinha de leituras? É uma lista que eu monto de até 5 livros, com os próximos livros que eu vou ler na sequência em que vou lê-los. Por que eu gosto de fazer isso? Porque isso me mantém organizada, mantém minha visão clara do meu processo de leitura e me mantém também com as minhas leituras seguindo o meu objetivo, tendo uma intencionalidade, né? Não tô só lendo livros aleatórios, eu tô lendo livros que têm a ver com os meus principais objetivos com a leitura. E ter essas listinhas, montar elas antes e enquanto você tá lendo já ter uma lista pronta, pra mim é muito fundamental, porque se eu não fizer isso, eu posso simplesmente não conseguir decidir o próximo livro, ficar paralisada. Isso é uma coisa que pode acontecer com você também, que pode estar te paralisando na hora de começar a ler, é que sem ter um objetivo e sem montar uma listinha antes para sempre saber quais vão ser os próximos livros, você garante que você nunca vai parar de ler, você nunca vai ficar sem ler, porque você já tem a próxima leitura certa, decidida que você quer fazer. E eu gosto de manter esse número de 5 livros no máximo, porque se ficar também, se eu já pré-decidir com muita antecedência e muitos livros, eu acabo perdendo aquele dinamismo de ter porque essa parte de escolher e de você montar é algo que me agrada, que me dá ânimo pra ler. E eu gosto muito disso, de novidade. Então eu gosto de montar até 5 livros. O negócio aqui é ficar enganando o cérebro. Então, como eu sei que ao mesmo tempo que eu preciso de organização e planejamento, eu também preciso de dinamismo e espontaneidade para me manter animada e não se tornar algo chato, enfadonho, etc. Então eu fico fazendo isso. Eu planejo, mas ao mesmo tempo planejo pouco também para poder me manter interessada. Então vamos lá para a lista que eu montei. Eu tentei colocar o máximo de livros que estão na minha lista de 23 livros para 2023. Por quê? Porque tá chegando o final do ano, eu tô ficando com medo, pensando assim, meu Deus, será que vai dar tempo de eu ler tudo? Porque falta bastante livros ainda. Será que vai dar tempo, né, de ler tudo? Porque já estamos em agosto, metade de agosto, daqui a pouco é final do ano. E os livros que eu escolhi, eu não sei porque que eu fiz isso comigo esse ano. Eu escolhi muitos livros, primeiro, 23 livros é muita coisa. E, ao mesmo tempo, eu escolhi muitos livros grossos, de muitas páginas. Então, estou meio assim com medo de não conseguir terminar todos. E eu quero ler todos que estão naquela lista, eu tô interessada em ler todos. Então eu tentei colocar o máximo desses livros aqui nessa minha listinha. E vou mostrar o primeiro, que já é o próximo que eu vou ler depois de Crime e Castigo. O primeiro livro que eu vou ler agora, logo após Crime e Castigo, vai ser também literatura russa, do Anton Chekhov, A Steppe. Esse livro aqui, eu tava lendo o prefácio ontem e eu percebi que foi o livro certo pra ler agora, depois de Crime e Castigo. Porque eu tava meio que com medo de ficar com uma ressaquinha literária depois de ler Crime e Castigo. E como é que eu posso dar a volta nisso e evitar? Primeiro, escolhendo um livro fininho. Então esse livro aqui é bem fininho, ele tem 130 e poucas páginas. 130 e poucas páginas. É literatura russa. O Chekhov, ele publicou esse aqui uns 20 anos depois que o Dostoiévski publicou Crime e Castigo. E ele é um autor, um dos maiores autores russos que existem, e ele teve como referência os autores russos que eu já li. E eu achei isso muito interessante, porque eu nem fiz isso de propósito, foi por coincidência isso. Mas eu já tinha lido Gogol, o Capote, li Tolstói, Ana Karenina, li agora Crime e Castigo, e tinha lido O Primeiro Amor, do Turgenev. Então, e o Chekhov tá nessa lista aí dos 6 maiores escritores russos. E ele é um dos últimos, assim, que publicaram. Então eu tô meio que lendo ele por último. E isso nem foi de propósito, eu fiquei muito feliz, porque eu descobri isso depois que eu tava lendo aqui o prefácio. A pessoa que escreve o prefácio explica também que ele tomou como inspiração, obviamente, como ele viu depois, ele teve como inspiração esses grandes autores aí. Então, me sentindo feliz com essa escolha. E eu acho que ele tem grandes chances de se tornar um favorito, porque pessoas que eu confio muito no gosto literário que eu sigo falaram muito bem desse livro aqui. Eu tenho a impressão que eu vou favoritar esse autor aqui, mas assim, só uma impressão mesmo. Pode ser que não aconteça, mas pelas pessoas que falaram bem, e pra elas esse é o melhor livro dele, e ele é um dos melhores autores pra essas pessoas, assim. Ele é um autor favorito de algumas pessoas que eu já vi.
Então, assim, fiquei curiosa, né? O próximo livro dessa lista é O Rugido da Onça, da Micheline Verunschik. Ela é brasileira, é uma autora cearense. Não, pernambucana. E esse aqui foi um livro que ganhou o Prêmio Jabuti, se eu não me engano, do ano passado. E eu escolhi esse livro porque, outra vez, ele é um fininho, isso também é uma estratégia pra eu não ficar na ressaca literária. Que foi um erro meu que eu percebi do início do ano com Verão no Aquário, porque Verão no Aquário me deu ressaca literária no início do ano. Eu nunca tinha passado por isso antes. Então, eu escolhi esse livro aqui porque ele é fininho, porque provavelmente vai ser um livro muito bom, né, pelo tanto de recomendações, pelos prêmios que ganhou, e também porque eu tava com saudade de literatura contemporânea brasileira. O último livro contemporâneo brasileiro que eu li foi qual, meu Deus? Foi A Cabeça do Santo, e foi de uma autora nordestina também. E eu tô com saudade. Eu simplesmente amo muito literatura brasileira contemporânea. E literatura brasileira no geral, assim, eu sempre tô lendo algum livro brasileiro. E é isso. Por isso que eu coloquei aqui logo depois 2 fininhos seguidos. E no terceiro, eu já achei que eu poderia colocar um livro um pouco mais complexo, digamos assim, que é A Casa da Alegria, da Edith Wharton. Gente, essa mulher aqui, ela escreveu A Era da Inocência. E eu amei aquele livro, foi o meu favorito de 2021. Eu li numa edição super tosca, cara, que eu comprei num sebo. O livro, tipo, era super fininho, assim, de bolso, e a margem, e até o limite da folha, as letras, né, as palavras, assim. Péssimo. Só que, veja bem, isso que me deixou mais impressionada, que o livro tinha todas essas coisas como desvantagem, né? Poderia deixar a leitura mais lenta e mais difícil de terminar, mas mesmo assim eu adorei a leitura, tanto que favoritei. E foi um livro, A Era da Inocência, né, que eu tô dizendo. E foi um livro que eu amei muito, foi um livro que me preencheu. E eu favoritei a Edith Wharton com aquele livro. E assim, eu ouvi de pessoas que eu confio muito que esse livro aqui é melhor que A Era da Inocência. E que esse livro que é a grande obra dela. Então assim, estou muito empolgada para ler esse aqui, tava querendo ler ele há muito tempo. Eu botei muita fé aqui, ainda mais por ser Edith Wharton, né, porque, pelo amor de Deus. O próximo livro da lista é The Great Gatsby, do Scott Fitzgerald. E assim, é um clássico norte-americano, é um livro muito importante para entender a história do Ocidente contemporâneo, porque ele vai falar sobre esse momento que existe esse apelo muito grande do sonho americano, ali em 1920, e na véspera de acontecer muitas coisas. É um momento bem crucial da história, assim, entre as duas grandes guerras, e no momento também que vai ter ali algumas crises do capitalismo. Então é um momento bem específico, e esse livro aqui falam muito que é um livro que ilustra esse momento perfeitamente. Tem a ver com os meus objetivos, né, que os meus objetivos principais com a leitura é me localizar no presente, ter uma noção clara da realidade através de um conhecimento de como chegamos até aqui como Ocidente, mundo, Brasil. Por isso que eu sempre estou priorizando leituras que sejam sobre esses temas de história, filosofia, psicologia. Gosto muito, principalmente os romances. Quando geralmente as pessoas ouvem a palavra romance, esse livro inclusive é um romance. As pessoas pensam o quê? Em algo romântico, né? O pessoal às vezes tem essa noção por causa dos filmes também, porque gênero de filme, de romance, é realmente romântico. Mas gênero de romance na literatura é um estilo de narrativa. Não quer dizer que vai ser romântico. É o romance aqui, esse nome romance tem a ver com o estilo da narrativa. É uma narrativa que tem personagens, que tem um narrador, que pode ser em primeira pessoa, um narrador externo, e tem diálogos, pessoas dialogando umas com as outras. É uma história contada ali de alguma coisa que, alguma vida de alguém que tá acontecendo. E isso é um romance, entendeu? E por que eu gosto de romances? Porque eles ilustram perfeitamente as questões mais importantes e pertinentes da espécie humana. Então é como se ele contextualizasse esse olhar mais profundo dos costumes, do cotidiano, das emoções e dessa cosmovisão do inconsciente coletivo de uma sociedade de certa época que livros de não ficção não vão dar. Porque livros de não ficção são mais objetivos, são mais diretos, eles falam sobre algo ali que se propõe a falar, como uma tese, como uma dissertação, como um estudo, né? Mas os livros de ficção, e principalmente os romances, eles são histórias sobre pessoas inseridas em certa cultura e época,
Então, são histórias que ilustram uma forma de pensar de um lugar, de um país, de um momento filosófico, de um momento da sociedade, de um momento histórico. Então, são livros extremamente ricos, principalmente os clássicos. Por que que os clássicos são tão ricos? Porque os clássicos, eles nada mais são do que livros que conseguem abordar sobre coisas que são quase que unânimes para todas as pessoas. São questões comuns a quase todos. Por isso eles ficam tão famosos, porque muitas pessoas vão se identificar com o que está sendo dito. E por isso eles ficam populares, né? São os livros populares, são os clássicos, são esses livros. Quer dizer que os clássicos são os melhores livros que existem? Não, eles só são os livros que falam sobre o máximo de coisas que a maioria de nós compartilha como seres humanos. Mas existem outros livros muito incríveis também que são um pouco mais específicos, vão ser sobre temas mais específicos. E por isso eles não vão ser tão famosos, mas não quer dizer que eles não sejam bons por causa disso. Dando todas essas informações para dizer por que que O Grande Gatsby tá aqui na minha lista. Ele tá na minha lista dos livros que eu quero ler esse ano, 23 livros para 2023. Ele aborda esses temas, assim, que eu acho que esse tema ali desse momento do Ocidente, que eu acho que é bem crucial pra gente entender a nossa pós-modernidade em vários aspectos, principalmente porque os Estados Unidos ele influencia muito o Brasil, né, e a América Latina. Então, assim, é isso. E depois do Grande Gatsby, eu coloquei um de não ficção, o primeiro de não ficção da lista. Coloquei aqui O Pacto da Branquitude, da Cida Bento. É um livro que eu estou querendo ler tem um tempo também. Fininho, desses livros assim de meio pocket também, sabe? Pequenininho, que fala aí sobre racismo e esses temas bastante pertinentes que eu tenho muito interesse, gosto muito desses temas, porque assim, esse tema de colonialismo, imperialismo, racismo é o tema, acho que mais pertinente no Brasil, porque é uma coisa muito recente que aconteceu aqui, que nos define muito como sociedade e que não tem como a gente pensar um futuro no Brasil sem ter esses assuntos aqui como premissa, não tem como. Não é um livro que eu acho que eu vou sentir prazer lendo, assim, um livro pra alimentar minha alma, mas vai ser um livro, acho que vai ser um livro necessário para contribuir com o meu objetivo de conhecer mais sobre a história do Brasil, né, pra ter essa visão mais realista aí. Próximo livro e último da lista, eu quis fechar com chave de ouro, assim, garantir uma leitura que tem grandíssimas chances de ser uma das minhas favoritas também do ano, que é As Meninas, da Lídia Fagundes Telles. Esse livro aqui, minha relação com ele é curiosa, porque foi um livro que minha professora de literatura passou pra gente no terceiro ano do ensino médio, se eu não me engano. E naquela época eu não tinha o hábito da leitura, eu não lia, eu não tinha costume de ler nem de terminar nenhum livro. E aí na escola, lá no terceiro ano, a Pro mandou esse livro pra gente ler. E eu lembro de ter começado, só que pra mim naquela época isso aqui era muito grosso. Pra mim hoje isso aqui é normal, tranquilo, ó, não tem nem 300 páginas. É bem de boa mesmo. Mas hoje eu penso assim, naquela época isso aqui pra mim era um calhamaço. Eu olhava isso aqui, é tanto que na minha memória adolescente, eu tinha na minha cabeça que esse livro era bem mais grosso. Pra mim ele era um calhamaço. Mas não, ele só tem aí menos de 300 páginas. É um romance da Lígia. Eu li antes do Baile Verde, depois de Verão no Aquário, mas antes do Baile Verde é uma coletânea de contos. E eu não li, depois de Verão no Aquário, outro romance da Lígia. Eu quero muito ler outro romance da Lígia, pra ver se eu sinto aí as mesmas coisas que eu senti lendo Verão no Aquário em relação à escrita dela, que é muito linda, poética, brasileira, sabe? E a qualidade literária é surreal. E a crítica também, né? Porque toda essa forma é muito incrível, eu amo, mas só que pra mim não é o suficiente pra eu adorar uma leitura, pra eu favoritar uma leitura e um autor. E ela tem aquela coisinha a mais, que é o que eu realmente gosto, que é a história, a crítica, a filosofia, que é isso que eu realmente gosto. E aí eu queria justamente terminar com chave de ouro e escolhi um livro que tem chances muito baixas de me decepcionar pra fechar essa listinha aí com chave de ouro com a minha querida Lígia Fagundes Telles. Eu espero muito que eu goste desse livro, tô com expectativas altas.
Então é isso, pessoal. Essa é a minha listinha. Minha próxima lista dos livros que eu quero ler. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, comenta, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Se inscreve no canal, porque tá vindo muitos vídeos aí. Beijo e até o próximo vídeo.